O Brasil é uma espécie de Boeing que tem 27 cadeiras. Cada cadeira é um estado. Esse Boeing vai cair, os estados estão dentro, vão cair junto. Não tem como o estado do Rio Grande do Sul ir bem se a economia brasileira ir mal. Por incrível que pareça, tu já começa a ouvir falar numa palavra que há 6 meses atrás era meio inviável, mas que começa a aparecer nos jornais, que é recessão. Nunca me esqueço que eu dei aula em 2014 para uma turma de jornalismo. Eu dizia o seguinte: existe uma recessão comprada. Se nós elegermos a Dilma, a recessão é absolutamente certa. Se nós elegermos o Aécio, talvez ainda dá tempo de desarmar a bomba relógio, mas ela é comprada. Nesse momento, nós estamos comprando uma nova recessão. As pessoas não entendem muito como é que isso descamba para uma recessão. Mas, basicamente, o mecanismo é o seguinte: você tem um governo que gasta demais, um fiscal descontrolado, o que gera uma incerteza em relação à curva da dívida, mas principalmente à inflação, que começa a ficar no descontrole. Como os bancos enxergam que o governo não tem compromisso com o controle da inflação e que o Banco Central, mesmo subindo juros, não consegue resolver o problema, que é o que vai acontecer, os bancos começam a botar incerteza nos juros, aumentando a taxa. Se isso persiste, qual é o mecanismo? O passo seguinte é o que nós chamamos de empossamento de crédito. Eles param de emprestar dinheiro, porque eles sabem que juros altos e uma recessão vindoura aumenta a inadimplência, o que derruba resultado. Então o banco, prevendo a inadimplência e prevendo um ajuste fiscal inevitável, e quanto mais tempo ele for jogado para frente, maior ele tem que ser, eles começam a reter o crédito e a economia começa a desacelerar. Quando a economia desacelera, como esse governo botou o gasto público em marcha acelerada, o déficit fiscal abre mais ainda. Ele vai ter esse ano, mas se eu não tivesse crescimento de 3,5%, o déficit seria gigantesco, que é o que deve acontecer. Quando esse ajuste fiscal for feito, combinado com uma retenção de crédito que os bancos fizeram antes do próprio ajuste, a recessão acontece. É o processo da Dilma. Eu nunca me esqueço, cara. Logo depois do segundo turno, numa segunda-feira, fui reunir na SIC, eu vi o deputado Pepe Vargas pela primeira vez falar em público. Ele disse: não se preocupe, o presidente Lula sabe de economia. O presidente Lula pegou o país assim, ele teve superávit fiscal todos os 8 anos de governo, ele reduziu os juros, e eu só pensava uma coisa: meu Deus, ficaram 6 anos fora do governo e não descobriram o que eles fizeram de errado para empurrar o Brasil para a maior crise da sua história. O mecanismo é exatamente este. O governo vai ter que fazer um ajuste e o final disso será um processo recessivo. Já estamos encomendando. Me parece que é só uma questão de tempo. Lá vai o governo de novo tentar torrar uns bilhão. Ontem foi 3,7 bilhão de dólar à vista. À vista. Nem era leilão em linha, nem o swap, que é a maneira que o Banco Central tem de evitar que o câmbio exploda. E aí o deputado Zeca Dirceu resolveu entrar na Polícia Federal, sei lá onde, no Ministério Público, pedindo um inquérito para estudar a Faria Lima, dizendo que o Brasil está sendo vítima de um ataque especulativo. É a nova moda da esquerda de tentar jogar a culpa para alguém da incompetência deles. Não existe ataque especulativo em câmbio flutuante. Ponto. Em nenhum lugar isso existe. Ataque especulativo só existe em economias de câmbio fixo. Aconteceu na Inglaterra em 92 contra a libra esterlina, aconteceu no Brasil em 99 no plano real, aconteceu nos tigres asiáticos. Se a esquerda usa essa desculpa, é só mais um capítulo desse terraplanismo econômico. O que está acontecendo na verdade? 2 fatos. Quando o juro sobe, os títulos brasileiros perdem valor. O que faz um gestor de fundo? Vende os títulos brasileiros e se protege na moeda forte. É isso que ele faz. Ele se protege da perda, da irresponsabilidade do governo. E as empresas financeiras, que são os bancos, e as não financeiras, sabendo que o dólar não tem mais uma curva de tendência, elas antecipam o câmbio. Uma empresa importadora, por exemplo, que importa matéria-prima, eu compro o câmbio hoje para pagar uma importação daqui a 30 dias. E eu começo a fazer antecipação de câmbio. E os bancos fazem a mesma coisa. E o resultado disso é que não há dólar suficiente no mercado para atender os investidores que querem ir embora, sair do real, e para atender as empresas que precisam desesperadamente antecipar câmbio para não cair no prejuízo causado pela incompetência do governo. E o resultado disso é o câmbio que nós estamos enxergando. O governo resolveu entrar em estado de negação completa. E o estado de negação é sempre culpar terceiros sobre as ações e as irresponsabilidades que eles cometem o tempo inteiro no governo. E vocês sabem que tem uma blogueira da Globo News, que é uma espécie de porta-voz do governo. Ela está lá para basicamente servir como caixa de ressonância da desculpa que o governo quer vender. Essa economista de Zap resolveu ontem dizer que a causa da alta do dólar foi um meme, de um perfil de meme que se fez passar por Galípolo e fez 3 ou 4 falas desencontradas que não eram do Galípolo, mas tão pouco tiveram efeito no dólar. Há uma desonestidade para manipular. O mercado parece ter se rendido desses operadores e tal. Porque tem muito diretor de agência de investimento grande que também sai falando muita bobagem. Pega, faz recorte, faz meme, vivem disso. Aparentemente, tá rolando um ataque especulativo que também tem uma parcela da população que paga. É o dinheiro dos outros. Essa Daniela Lima, ela já é famosa. Ela é famosa pela quantidade de besteira. E a mais famosa delas é o famoso kit Lula. No dia seguinte que o Lula ganhou, ela foi lá, botou 3 ações, Açaí, Renner e CVC. A Açaí tinha subido naquele dia 4,94, a Renner tinha subido 6,41 e a CVC tinha subido 7,80. Você vai voltar com
comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, Sim. o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. Você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. 2 anos depois, as ações da Açaí caíram 83%, da Lojas Renner caíram 56% e da CVC 76%. A picanha virou homenagem, veio o imposto da importação, da taxação das blusinhas, ajudou a segurar a cotação da Renner e pobre hoje no aeroporto não passa nem na calçada por conta do preço das passagens e do custo do turismo. Este é o governo que o Brasil tem. O governo que encomendou a recessão, terceiriza a culpa e usa a mídia paga para tentar justificar o injustificável. Eles vão quebrar o Brasil se não derem um cavalinho de pau nessa política econômica.